Jesus Cristo é missão, a igreja é missionária por natureza. E a igreja somos nós, os batizados, os que receberam o batismo que é fonte de todas as vocações, e o batismo que nos dá a identidade de missionários e missionárias do Senhor. Não há como ser cristão sem ser missionário. Uma coisa está ligada à outra, está tudo junto e misturado, né? Tudo junto e misturado. Somos, pelo batismo, missionários. E nós precisamos, nesse final do mês de outubro, agradecer por tanta coisa bonita que há na igreja, tanta gente que se dispõe a evangelizar, que vai para além fronteiras, que dedica vida, né? A vida, o tempo, para ir para a Amazônia, para outros lugares aqui no Brasil, distantes, onde a igreja ainda não é muito presente, gente que vai para outros países, mas agradecer também aqui na comunidade, gente que trabalha nos setores, gente que visita os doentes, gente que se preocupa, né, com as necessidades básicas, né, dos irmãos e irmãs. Quantos são os missionários dentro da nossa paróquia? Nós somos 11 setores agora. Temos que valorizar. Que às vezes também a gente fala do mês missionário, fala de algo que há de acontecer, e a gente se esquece de valorizar o que já temos, o que Deus já plantou no meio de nós. Então louvemos a Deus esse último domingo do mês de outubro, por todas as realidades de missão na nossa comunidade, no seu setor pastoral, né? No seu bairro, na sua comunidade. Isso é muito importante. E o ardor missionário, ele não pode esfriar nunca, né? Precisa arder dentro de nós o desejo de anunciar Jesus, de nossa alegria, a razão da nossa felicidade, né? É o sentido da nossa história, e nós sabemos que só Ele pode ser verdadeira salvação para os nossos irmãos e irmãs. É aquilo que o autor da carta aos Hebreus nos fala na segunda leitura. Jesus é o sacerdote único. Ele não precisa oferecer muitas vezes sacrifícios pelos seus pecados, pelos pecados do povo, como os sacerdotes do rito judaico. Não. Ele faz a oferta de sua vida. Ele é todo santo. Nele nos religamos ao Pai, obtemos nele a salvação. E claro, a gente quer esse Jesus para a gente, e a gente quer falar dele para os outros. Então, demos graças hoje. E que busquemos, né, através de pequenas atitudes, ser missionários onde fomos plantados. No seu trabalho, no ponto de ônibus conversando com alguém, dentro do circular, na fila do banco, apesar do distanciamento, né? Sabe, dar um testemunho bonito de Jesus. Porque uma coisa é falar o que Jesus fez na vida dos outros. É importante. Olha, Jesus mudou a vida de fulano de tal. Você conhece a história do santo tal, né? Mas o que realmente chama a atenção é quando a gente ouve do outro. E quando a gente pode falar de si mesmo, né? Jesus mudou a minha vida. Jesus mudou a minha história. Eu não sei viver sem Jesus Cristo, porque Jesus Cristo mudou o meu viver. Isso tem um peso, gente. Isso tem um peso.
Isso tem uma importância tão grande. Ainda mais quando a pessoa escuta da gente isso e vê que de fato Jesus mudou. Eu conheço tantas histórias de conversão. Que coisa linda. Gente que se deixou tocar e transformar por Jesus. A pessoa se tornou páginas do Evangelho. Páginas do Evangelho. Então a gente precisa deixar que Jesus faça isso na nossa vida também. E precisamos, nas pequenas atitudes, em todos os momentos, dar o nosso testemunho. E cuidar, porque às vezes a gente corre o risco de dar testemunho negativo, não vou à missa não, a missa é muito demorada, não sei o quê, fulano estava lá, em vez de falar coisa boa da igreja, coisa boa do que a gente celebra na Eucaristia, quantas vezes nós damos um fora, fazendo com que o familiar, o colega, o amigo, aquele que está perto de nós, em vez de sentir vontade, de entregar sua vida para Cristo, sinta ranço. Eu vou não. Olha, está enfiado lá dentro da igreja. Se ele que está enfiado lá dentro está falando isso, verdade não é, minha gente? Então vejam que isso também é responsabilidade. Vocês lembram quando Jesus falou, ai de quem escandalizar um desses pequeninos? Serve para essa situação também. Todas as vezes que nós negativamos o nosso ser missionário e damos um contra-testemunho, triste. Mas vamos pegar o ponto positivo. Melhor que todos nós pudéssemos sempre dizer, Jesus Cristo mudou o meu viver. Por isso eu estou na igreja. E eu conheci Jesus pela igreja, através da igreja. Eu tenho comunhão com Jesus pela palavra, sobretudo pela Eucaristia. Nossa, é isso que arrasta as pessoas. É isso que comove as pessoas. O testemunho. Palavras bonitas, nem sempre. Elas funcionam bem, se o testemunho está por trás. Então nos preocupemos com isso. E nesse domingo escutamos a palavra de Deus e tem uma palavra que perpassa sobretudo a primeira leitura e o Evangelho. Amor. Que amor? O amor que Cristo viveu. Nós somos chamados a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como a nós mesmos. Na primeira leitura tirada do livro do Deuteronômio, Moisés diz, ou melhor, Deus diz, através de Moisés que fala ao povo, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. E trarás gravadas em teu coração todos os dias estas palavras que hoje te ordeno. O judeu repetia isso todo dia, como uma profissão de fé. Não há outro Deus senão o Deus Javé. E esse Deus deve ser amado sobre todas as coisas. E Jesus vai dar a síntese no Evangelho de hoje de toda a lei, de toda a Escritura, de toda a vivência cristã. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, de toda a tua alma. Jesus era judeu, não nos esqueçamos disso. Com todo o teu entendimento e com toda a tua força. E Jesus vai dizer, e o segundo mandamento é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Minha gente, aí está o eixo principal de toda a vida cristã. Todas as outras prescrições, mandamentos, todas as devoções que podemos ter, todas as atitudes e práticas religiosas precisam estar no eixo
precisam estar ligados nestes dois mandamentos, que são os mandamentos que dão sentido à nossa vida cristã. Se a gente não vive o amor a Deus e ao próximo, nossa religião não é verdadeira. A gente está fazendo um monte de coisa, está fazendo um monte de ritos religiosos, mas é vazio. É vazio. Existem na igreja muitas devoções bonitas, válidas, que realmente são instrumentos de Deus para mudar a vida das pessoas. Mas tem gente que pega só aquelas práticas, a lei, e acha que vai ser salvo, né? Primeiro pelo esforço pessoal, que é um absurdo. A graça de Deus, né, é preponderante, a graça de Deus tem o primado, ninguém se salva pelas suas próprias forças, ninguém se salva, nós somos salvos pela graça, é dom gratuito, né? Mas eu vou fazendo aquelas devoções e vou tentando comprar a salvação. Então se eu vou tantas vezes nessa missa, pronto, está garantido o céu, né? Se eu faço tal coisa, se eu uso tal objeto abençoado, opa, eu vou para o céu. Se eu tenho minha Bíblia aberta no Salmo 90 em casa, opa, não acontece nada de mal em casa. Não é bem assim, não é mágico. Nós seremos julgados pelo tanto de amor que praticarmos. Se a palavra que escuto, se a Eucaristia que recebo, se a prática religiosa que vivo, se ela não encontra abertura em mim para eu amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo, a religião não está acontecendo. E é o amor que somos chamados a testemunhar. E olha que Jesus radicaliza, né? É o amor até aos inimigos. É o amor em relação àquelas pessoas que falam mal da gente, que fazem o mal para a gente. Então vejam que não é a prática de uma paixão. O amor na religião não é um sentimento, não é ficar como a gente vê lá no Facebook, sabe, aquele monte de coração, né, de curtida, né, aquela coisa de apaixonado. Não, muitas vezes é cruz e cruz pesada. Mas esse amor liberta. Quem vai se configurando a Cristo pela oração, pela adoração, pela palavra, pela Eucaristia, pelo sacramento da reconciliação, por esses meios de uma forma especial, vai sentindo a força libertadora do amor. Vai sentindo o poder do amor de Deus derramado sobre nós. E aí vai conseguindo responder a Deus, amando, quebrando os ídolos, quebrando tudo aquilo que possa ser colocado no lugar de Deus e reconhecendo a Deus no irmão. Então, querida comunidade, nos perguntemos hoje como temos amado, como temos vivido o mandamento do amor, como temos vivido a prática do amor, que é mandamento para nós, principal. Se Moisés diz ao povo, ouve Israel, Jesus diz à igreja, ouça a igreja, ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a vocês mesmos. E aí nesse final de ano litúrgico vamos fazendo o balanço, né, do nosso ano, nos preparando para a confissão. Olha, para o exame de consciência, só esses 2 mandamentos já estão muito bons para a gente pensar na vida da gente. Tem gente que vem confessar, não estou contando a confissão de ninguém, é um exemplo, né? Vai se confessar, né? Fica dando volta,
sabe? Fica nas periferias, fica na praia, mas não põe o dedo na ferida. Eu vim pedir perdão, porque eu não amo a Deus sobre todas as coisas, porque eu tenho ídolos. O meu dinheiro é ídolo para mim, eu coloco no lugar de Deus. Eu tenho coisas que eu coloco no lugar de Deus, eu tenho pessoas que eu coloco no lugar de Deus. Eu não tenho amado a Deus sobre todas as coisas, porque eu tenho obedecido outros deuses, e não a palavra do Deus verdadeiro. A minha vida, ela tem sido guiada e orientada não pelo Evangelho. Gente, é tão difícil uma confissão assim. Até aparece assim, não amei a Deus sobre todas as coisas. Mas é claro que todos nós pecamos um pouquinho contra esse mandamento, né? Mas por que você não está amando a Deus sobre todas as coisas? Você tem que saber, se você não está amando a Deus sobre todas as coisas, é porque você tem ídolos. Você está colocando alguma coisa no lugar de Deus. Você está adorando outros deuses. Que deuses são esses? É o dinheiro, é o poder, é o prazer, é algum pecado? Tem que saber nomear. Tem que saber nomear. Você vai no médico, o médico olha para a sua cara e pergunta, por que você veio aqui? Estou sentindo dor. Aonde? Não sei. Né? Não sabe dizer. Está doendo? Acho que está. Aonde? Não sei dizer. Então, o exame de consciência é para a gente descobrir onde é que dói. Quais são os ídolos que temos? E pedir perdão também pela falta de amor ao irmão. Tem gente que fica preocupado com tantas coisas periféricas, repito, mas não diz, olha, eu estou arrependido porque eu trato mal o meu funcionário. Eu estou arrependido porque eu trato mal as pessoas. Eu estou arrependido porque eu pequei contra o meu patrão. Eu estou arrependido porque eu não reconheci Jesus nos meus irmãos. Eu estou arrependido porque eu não amo a minha esposa como eu deveria amá-la. Eu não amo meu marido como deveria amá-la. Eu não honro os meus pais como deveria honrá-los. E assim vai. Sabe, descobrir o que é que me afasta dos 2 mandamentos. Olha, se você não sabe, quem que vai saber? Deus sabe, né? Mas você precisa descobrir, até de modo pedagógico, descobrir de fato quais são nossos pecados, não para nos sentirmos menores, nós já somos nada perto de Deus, mas para nos sentirmos amados, levantados pela poderosa mão de Deus, pelo seu amor, para nos sentirmos filhos amados. Que Deus se mostra Pai quando nos ama. São Paulo diz que Ele enviou o seu Filho quando ainda éramos o quê? Pecadores. Que amor maravilhoso. Então, querida comunidade, nos deixemos abrasar pelo amor de Deus, que deve ser vivido em relação ao próximo. E cuidemos também da egolatria. O que é egolatria? A egolatria é a adoração de si mesmo. A gente diz que Deus existe, mas vive como se Ele não existisse. E a gente se põe como centro do mundo. Eu. Eu é que devo aparecer. Eu no centro. Tem gente que às vezes fica tão inchada, tão cheia de si mesmo, que Deus não cabe. O outro não cabe. Então, peçamos perdão também e cuidemos, para que não sejamos gente que pratica a egolatria.